bem-vindos a mais um Giro Sindical de Claro, Quarentena. O Giro Sindical é uma parceria entre o DIESE e o SINDCT. DIESE é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos e SINDCT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Esse Giro Sindical vai tratar de um tema que logo no início, quando foi decretada a pandemia no Brasil, ele passou a circular em alguns meios, foi objeto de discussão no movimento sindical também aqui na nossa região, no Vale do Paraíba, que é a reconversão produtiva. Para tratar desse tema, a gente conta com a presença da economista e assessora do DIESE, Rosângela Vieira. A Rosângela Vieira, ela é assessora da Confederação Nacional do Ramo Químico, filiada à CUT, e também da FETIQUIM, que é a Federação Estadual do Ramo Químico. Rosângela, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu sei que está muito cansativo, a sua agenda é muito cheia, muitas reuniões, e eu entendo essa dinâmica desse cansaço e te agradeço demais por topar fazer essa conversa aqui conosco. Obrigada. Bom, agradeço pelo convite, espero estar contribuindo com essa discussão. Não, eu tenho certeza que você vai contribuir, porque inclusive você é uma das autoras de um estudo muito importante que o DIESE fez e a gente vai ter a possibilidade de falar dele. Mas eu queria começar te perguntando sobre o que seria, qual é o significado desse termo, que é a reconversão produtiva. O que significa reconversão produtiva? Significa a gente virar a produção para o outro lado? Significa a gente deixar de produzir o que a gente produz, produzir outras coisas? O que significa isso? Renata, reconversão produtiva ou reconversão industrial, né, que é um termo também utilizado, é quando uma empresa, quando uma indústria, uma firma, ela deixa de uma maneira imediatista, né, por conta de uma urgência, por conta de uma demanda urgente, ela faz uma alteração da sua planta produtiva. Então, ela deixa de produzir o que ela produz essencialmente, a sua atividade principal, para produzir algum outro tipo de item que seja importante por conta de algum tipo de crise ou algum tipo de emergência de demanda, né? Então, assim, acho que talvez fique mais claro quando a gente coloca um exemplo. Então, a gente vai falar, por exemplo, da questão dos respiradores aqui no Brasil, né? Sim, sim. No início da pandemia... E dar uma coisinha, desculpa te interromper, mas só para essa questão da reconversão. Me parece, eu não sei, aí talvez você tenha estudado mais o assunto e tenha uma resposta mais elaborada sobre isso. Ela surgiu em tempos de guerra, foi isso? De quando você precisava adaptar parte da indústria para os esforços de guerra, e evidentemente uma guerra não dura para sempre. Então, essa ideia, essa bagagem histórica da ideia, ela vem mesmo desse período? Exatamente, Renata. A gente chama até de economia de guerra, né? Então, é algo que a gente precisa para já, para ontem. Inclusive, nos Estados Unidos, existe uma legislação específica onde a reconversão industrial ou a reconversão produtiva, ela é instrumento de uma política industrial que fala assim, olha, agora essa indústria precisa produzir porque existe algo emergente, existe uma demanda muito mais importante para a população, né? Então, ela tem esse apelo de economia de guerra, de economia emergencial, de produção por conta de uma demanda urgente. Então, a reconversão produtiva ou reconversão industrial, ela não é uma alteração permanente da fabricação de uma indústria, né? Então, ela é alterada para atender uma necessidade por conta de uma crise. Tanto que a gente pode falar de uma guerra, ou a gente pode falar dessa guerra que a gente tem vivido atualmente, que é a guerra contra o coronavírus, uma guerra invisível, né? Então, o momento de pandemia, ele torna as demandas muito diferentes, né? E aí a gente está falando ainda da pandemia, é uma questão global, né? Então, no caso dos respiradores, que é o caso mais comum, que a gente ficou mais em voga na televisão, a gente viu o tempo inteiro, poucos países produtores e muitos países demandantes. Todos os países demandavam, porque afinal é um recurso importante para salvar vidas, né? E o Brasil é um país também importador, né? Então, nos Estados Unidos também teve essa grande dificuldade, né? Grande parte desses produtos eram produzidos na China, né? Não só esse produto que tem um pouco mais de tecnologia, né? Mas outros produtos também relacionados à saúde tinha essa questão de serem produzidos na China, ou até mesmo EPIs.
E aí, então, existia uma demanda urgente para todos os países, além das questões relacionadas a câmbio, as barreiras sanitárias, enfim, uma série de problemas que dificultavam as importações. Então, o ideal é a gente produzir internamente. Então, algumas fábricas, né, não necessariamente todas as fábricas, elas poderiam ter a sua planta alterada, né? Claro que é importante a questão também de qualificação profissional, né? Não é de uma hora para outra que você consegue fazer essa alteração, né? Tem toda uma relação de engenharia que é necessária, né? Qualificação dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, a reconversão ela ela não vem como uma política industrial, ela vem com uma maneira de ajudar uma demanda urgente. Você fez parte da equipe que produziu um estudo muito rico, muito interessante no Diese, que falava sobre o complexo da saúde e a reconversão. E aí você colocou já várias coisas aí, que a gente percebeu que a gente não tinha respiradores, a gente percebeu que a gente não tinha máscaras. E isso foi muito chocante, né? Até um respirador tudo bem, mas a gente percebeu que a gente não tinha coisa simples também, que a gente não tinha nem do complexo e nem do simples. Você pode contar um pouquinho mais para a gente desse estudo, né? E já convidando, evidentemente, aí quem nos assiste a acessá-lo também na página do Diese, na sala de situação coronavírus, onde todos os estudos que estão publicados, que foram publicados no período da Covid, estão públicos, devem ser acessados por todos. Conta pra gente como é que esse estudo pegou o tema, trabalhou o tema, concluiu coisas. Bom, é a nota técnica, né, 238, reconversão industrial em tempos de Covid-19, o papel dos governos para salvar vidas. Esse é o nome, é um pouquinho grande, né, mas é um nome para tratar de um assunto muito importante, que é salvar vidas, né? Então, num período muito difícil para a economia brasileira. Bom, esse estudo, ele primeiro parte da questão histórica, né? Da onde vem o termo reconversão industrial, fala um pouquinho o que é reconversão industrial, o que falta para o Brasil, né, utilizar desse meio, né? Então a gente fala, além, é claro, de saber da importância de alguns produtos urgentes, né, de alguns itens que são necessários para salvar vidas, necessários para o combate ao coronavírus, né, do combate à pandemia, é necessário, enfim, investimento, né, investimento estatal, investimento do governo. Alguns governos estaduais tinham uma preocupação, né, não necessariamente uma coordenação do governo federal, né? Então é necessário também a qualificação profissional, são necessárias assim algumas medidas, né, parcerias com universidades, enfim. Essa nota ela trata disso, né, de quais são os desafios para a reconversão industrial, quais são os caminhos, alguns exemplos de que aconteceram já no Brasil e em outros países do mundo. E aí também essa nota ela vai trazer um gancho, vamos dizer assim, para a importância do complexo industrial da saúde, né? O complexo industrial da saúde, ele é uma ideia que surge como pensar a saúde além das questões de serviços, né? A indústria que fornece insumos e que fornecem materiais que também são utilizados para salvar vidas, né? Parece que o tempo inteiro a gente fala assim, salvar vidas, mas é algo que é É o que é, de suma importância, é o que é, a exatamente. saúde, É o que é, não não tem teria muito o que dizer. É. Não, mas tudo bem. Você estava dizendo o que é a ideia do complexo industrial da saúde, né? E vocês Isso. chegaram a alguns indícios da possibilidade do Brasil constituir um complexo industrial de saúde? Como é que foi isso? Então, em 2008, né, foi criado um grupo executivo, né, durante o governo Lula, com vários atores. Então, ele não era um grupo que falava que era só da indústria, só do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde coordenava esse grupo com alguns outros atores. Então, tinha o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, entidades reguladoras como a Anvisa, você tinha também a participação do Ministério da Tecnologia, então, e universidades, enfim. Existia aí um tanto de atores que pensavam a saúde de uma maneira mais ampla, né? E aí, quando eu falo em indústria relacionada à saúde, a gente está falando de equipamentos médicos hospitalares, né?
de EPIs também, de EPIs a gente está falando dos profissionais de saúde que precisam, por exemplo, não só das máscaras, de máscaras específicas, de avental, também da indústria moveleira e também da indústria farmacêutica. Então, esse grupo, ele tinha como objetivo integrar todas essas produções, né? Integrar estudos que conseguissem dar um diagnóstico mais preciso da situação do país, né? E sob um olhar, sob uma perspectiva do SUS, que é um grande comprador. Então, a gente fala de um complexo industrial da saúde, mas a gente pode falar de outros complexos industriais, um complexo industrial da educação, por exemplo, né? Não que exista esse termo, mas é que pensar que o Estado, como centralizador, como indutor de produção e de uma produção que ela vá atender a questões sociais. Nesse caso, a gente está falando da saúde, mas poderiam ser outras questões, né? Muito E o estudo, ele... Porque você pega quando você pega o Estado como indutor, você está falando também do Estado como indutor a partir também da posição de maior consumidor. Então, a partir de estabelecimento de políticas de privilegiar alguns itens produzidos internamente, alguns itens nós importamos, mas esses itens que são importados também poderia haver uma política de substituir a importação, ativando outros setores. Aí por isso que entra a universidade, que precisa fazer pesquisa, e aí entra os institutos também de pesquisa que você tem aí espalhado no país, você tem o Instituto Butantan, Fiocruz, Brasil afora, né, sofrendo muito também com a política do governo. Então, me parece que é uma ideia muito inteligente, até para responder a algumas questões como, por exemplo, a gente teve aí a divulgação do PIB, né, agora no no segundo trimestre, e a gente compara uma queda de 20% com relação ao ano passado. E nesse ano nós já perdemos 200 mil empregos na indústria. Então, ao mesmo tempo que você pode resolver uma questão que aí sim poderia ser uma questão realmente estratégica e aí poderia ser mais perene, né, criar o complexo industrial da saúde, você também pode ajudar. É correto esse raciocínio de ajudar a dar uma resposta também para esse momento que a gente está passando. Com certeza, Renata. O Complexo Industrial da Saúde, né, essa ideia, esse grupo executivo, ele começou a ser desmantelado a partir de 2016 e foi extinto ano passado. Então, ele não existe mais um canal centralizador que fale assim, olha, quais são as demandas importantes, onde existe isso, onde a gente vai alocar os recursos, né, quais investimentos serão necessários, quais parcerias são importantes para a gente dar né, para a gente conseguir respirar melhor. Isso não existe mais. Então, assim, falta articulação do governo federal, né? A gente não pode deixar isso na mão de um governo estadual, né? Porque senão a gente pode ver que vai existir uma guerra aí entre os estados em busca de produtos, enfim. E você acabou de dizer, você pegou num ponto muito crucial, né? Da importância, enfim, de como de como a pandemia demitiu, né? De como fechou postos de trabalho. E qual a alternativa para isso? Né? A gente vê que a participação da indústria no PIB ela tem sido cada vez menor, né? Existe uma tendência de primarização da economia brasileira, né? Existe o número de trabalhadores da indústria também diminuiu muito. Então, o complexo industrial da saúde ou outros complexos que tenham uma relação direta com o grande comprador, que é o governo federal, né? A gente está falando agora do SUS especificamente, mas poderiam ser outros articuladores do governo, enfim, o governo federal como esse articulador, poderia gerar uma dinâmica importante de emprego e renda, né? Atualmente são aí cerca de a gente fez um levantamento de algumas indústrias, são 141 mil trabalhadores relacionados diretamente, né, ao complexo industrial da saúde. Nesse período, por exemplo, de perda de emprego, de fechamento de postos de trabalho, algumas indústrias elas não estão demitindo, muito pelo contrário, elas continuam contratando, né? Eu falo especificamente da indústria farmacêutica, uma indústria que continua contratando, né? Então, em momentos de crise, e aí essa crise, enfim, ela não termina quando a pandemia vai chegar ao fim, né? A gente espera que logo chegue vacina, enfim, mas
quando termina, a crise ela perdura um pouco mais de tempo, né? Então, ações articuladas do governo, né? O governo induzir algum tipo de política industrial permanente, que não seja algo só emergencial, é importante porque você gera emprego, você gera renda, e quando você gera um emprego industrial, você ajuda na criação de outros empregos, né? Você dinamiza a economia. Então, o Estado tem um papel fundamental. E o complexo industrial da saúde faria isso seria um caminho possível. Rosângela, você está colocando aqui coisas incríveis, que é, pensamos em resolver, na verdade, dois problemas, né? Um que é mais estrutural, que seria esse do complexo industrial da saúde, que poderia ter uma vigência mais perene, poderia ter uma vigência para além da pandemia, e é o que se esperaria se fosse implementado, e além de dar uma forcinha para a questão conjuntural, que é a questão da busca do emprego, do desemprego nesse momento, da queda da participação da indústria no PIB tão abrupta, né, tão intensa, uma derrubada incrível, né, histórica. E aí, vocês fizeram todo um bom trabalho de diagnóstico, de oferecer alternativas, e você vê a possibilidade de implementação disso? É uma pergunta triste, né? Porque Pois é, Renata, assim, é muito difícil ser animadora nesse momento, porque, bom, como eu falei, esse grupo executivo, né, que pensou a ideia de um complexo industrial da saúde para o Brasil, ele tinha como articulador o Ministério da Saúde. E aí eu faço uma pergunta: quem é o nosso atual ministro da Saúde? A gente tem há algum tempo, a gente não tem um ministro oficial, né? O ministro interino que está aí e, enfim. Então, assim, quando falta um Estado que pense em políticas públicas para a população, para a sociedade, né? E aí, pensando além disso, a questão do o congelamento do teto, dos gastos públicos, né? Num momento bastante difícil, a gente percebe que a saída é muito desafiadora, né? A saída ela passa por questões políticas também, né? Então a gente precisa de uma política industrial e a política industrial ela precisa de um gestor, né? Ela precisa de articulação, ela precisa de um governo federal que pense para além de privatização, né? Então não é privatizando tudo que a gente vai chegar a algum lugar, né? Então precisa pensar políticas efetivas. Infelizmente, nesse governo, é muito difícil imaginar que políticas industriais, que políticas que possam favorecer a população tenham alguma efetividade. Infelizmente, Renata, o cenário é bastante obscuro. eu concordo com você, Rosângela. Eu concordo com muita tristeza também, vendo trabalhos tão bons, soluções tão, às vezes, óbvias, né? Quando depois que a gente conhece, depois que você trouxe isso para a gente, fica bastante óbvio, mas antes não. Vocês foram lá, estudaram e chegaram a esses bons termos, e a gente vê um desmantelamento. Como esse programa, o Giro Sindical, é uma parceria com o INPE, né? O INPE agora está vivendo o processo, o INPE não, desculpa, com o SINDCT, que representa os servidores do INPE, que agora vive um processo sucessório e com grande possibilidade de perpetuar o interventor também, o senhor Darkton, né, que está à frente como interino desde a demissão do Ricardo Galvão e que também, por exemplo, contribui com questões também relacionadas a vários temas, inclusive saúde, por incrível que pareça. E eu concordo com você, concordo, infelizmente. O horizonte está bem turvo, né? Pois é, Renata, assim, a gente ainda vive um problema gigante quando a gente vai pensar de uma maneira um pouco assim mais macro ainda, né? Por exemplo, é a questão cambial que interfere muito, né? Então, por exemplo, a gente vai importar, a gente ainda é uma economia que precisa muito de importação, né? Então, imagina importando agora, vem a vacina, qual vai ser o custo dessa vacina nesse patamar de importação? A gente importa muito insumos, então tem esse tipo de problema. Então, o Estado que ele consegue pensar de uma maneira macro e também micro, pensar, né, quais são
de uma maneira mais global, né? Pensando quais são os agentes globais e consegue também pensar como a gente consegue arrumar isso dentro de casa, né? Como a gente consegue produzir isso dentro de casa, ele consegue trazer mais alternativas, né? Quando isso não existe, acho que torna o trabalho de técnicos, né? A gente, enfim, tem muitos técnicos bons, né, de carreira que têm sofrido bastante com isso, né? Com essa falta de articulação, com essa falta de projeto, com essa falta de política que ajude a melhorar a vida das pessoas. É isso aí, mas a gente vai seguir com otimismo, com aquele otimismo, né, da vontade, o pessimismo da razão, como diria o camarada Gramsci. Vamos olhar a realidade com muito acuradamente, revelando seus pontos menos desejáveis, mas a gente vai manter esse otimismo de agir, de estudar, coisa que eu e você fazemos todos os dias nas nossas vidas, nossos assessoramentos sindicais. E eu queria te agradecer, né, por dar essa aula para a gente, também sobre vários aspectos. E você que gostaria de concluir com alguma coisa que você acha que faltou? Você está satisfeita? Não, com a situação eu sei que você não está, mas com o tema que a gente discutiu. Renata, acho que para finalizar, o tema é muito amplo, né? A gente fala sobre reconversão industrial, mas já vai cair né, na questão do complexo industrial da saúde, que a gente vai falar um pouco também sobre a importância da indústria no Brasil. Enfim, acho que tudo é muito ligado. O Diese tem promovido aí várias discussões. Você já falou lá da sala de crise, né? Onde existem aí alguns estudos. A gente continua estudando, continua tentando passar algum tipo de informação que pode fazer a diferença, ou que possa fazer a diferença, que não seja agora nesse curto período, mas num médio prazo, e fomentando as discussões. A gente precisa fomentar os debates para criar alternativas e para falar que existem alternativas, né? Não adianta só a gente fazer as críticas, né? E sem trazer alternativas, sem trazer debates, sem trazer um diagnóstico com o nosso lado. E o nosso lado sempre é o lado do trabalhador, o lado da classe operária, o lado dos mais fracos. Acho que é isso. Obrigada, Rosângela. Obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Esse foi mais um Giro Sindical, apresentado por mim, Renata Belzunces. Até o próximo. Tchau, tchau.